Bom dia, pessoal. Eu peço que todos confirmem a presença, então, no chat, escrevendo seu nome, a instituição e o município de que está presente, né? Nós vamos começar, então, o nosso terceiro encontro. Hoje o tema é sobre a justiça ambiental, que é o tema do GOTA esse ano, né? Justiça Ambiental e Resiliência Hídrica. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais na prática do que é a justiça ambiental, onde ela está, e o que a gente pode fazer para ajudar nesse tema, né? O Rafael, então, que ajudou a gente no encontro passado, vai estar fazendo o nosso encontro. Hoje a gente tem uma mesa redonda com 4 convidados especiais. Rafael, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitória. Obrigado. Os nossos convidados estão chegando aqui, eu estava confirmando. Tem gente que tá longe, até com fuso horário diferente, né? Mas estão chegando já. Queria agradecer, então, por estar nesse terceiro encontro, né, do Gota d'Água, é um prazer. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Rafael Jorgirão, sou coordenador de sustentabilidade do Agir Ambiental, que é essa ONG que tem sede em Piracicaba, que está apoiando, né, a realização, então, dos encontros do Gota d'Água. Para vocês entenderem um pouquinho, né, a estrutura do evento de hoje, então, é uma roda de conversa, né, mas eu vou contar um pouquinho só para vocês como é que está a programação de 2024, principalmente para quem está participando a primeira vez. Aí depois eu faço uma apresentação geral dos nossos convidados de hoje, aí a gente vai depois conversar um pouquinho com eles, né, para conhecer as iniciativas deles, como é que eles estão contribuindo com a justiça ambiental. Aí a gente abre um espaço também, né, para as perguntas de vocês, para comentários, perguntas dos próprios convidados também, entre eles ou para vocês, e a gente segue para os avisos finais. Sobre a programação, né, em geral, então, como comentei, a gente está no terceiro encontro, né, a gente já teve o primeiro presencial lá em Valinhos, que abordou onde falta água. Mês passado a gente abordou o tema Tecnologias para Todos, foi um encontro bem bacana. Quem não conseguiu participar, não esqueçam que os encontros ficam gravados, né, no YouTube, então dá para entrar lá e acompanhar. E hoje, então, que é a Justiça Ambiental. 7 de junho, tem um novo encontro virtual, né, como devo realizar os envios para participar do prêmio. Em julho, aí novamente a gente vem para o encontro presencial lá em Americana, na Casa Mais Sustentável. Em agosto, voltamos para o virtual, né, assim como setembro e outubro, abordando, então, a questão dos trabalhos enviados, né, depois o que as florestas e as populações tradicionais nos ensinam sobre o tema, e oficina livre de bordo e certificados. E aí, em novembro, a gente volta para o último encontro presencial, que é para fazer uma avaliação geral do projeto lá em Piracicaba, tá, no dia 8 de novembro. Bom, e para o tema de hoje, né, a gente vem abordando, então, o tema desse ano, né, como um todo, a justiça ambiental e resiliência hídrica. Então, a gente já vem abordando o tema da justiça ambiental nos encontros anteriores, mas para relembrar um pouquinho, né, então, a Mariane, inclusive, né, do consórcio, tinha trazido essa definição, achei legal trazer novamente para a gente dar uma relembrada. E, então, a justiça ambiental para a gente refere-se aos princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suportem, né, uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo. Ou seja, tem que estar todo mundo no mesmo barco, né? Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Mas a gente sabe que determinadas regiões do país, agora a gente está vendo o Rio Grande do Sul, né, sofrem desproporcionalmente com esses impactos, né, das mudanças climáticas ou de insegurança hídrica. Então, como é que a gente deixa isso igual para todos, né? E para a gente poder entender um pouquinho mais disso na prática, então hoje a gente tem de convidados, né? O Miguel Cortes da Silva, da Associação Indígena Baniwa e Coripaco, e a Miriam Pereira Vasques, da Associação das Mulheres Indígenas Ticuna. Eles são lá do Amazonas. Lá de Pernambuco, está vindo para participar, então, com a gente o Itamar de Carvalho, que é da Caritas Diocesana de Pesqueira, e aqui das nossas bacias PCJ, né, a Sabrina Tartato e a Isabela Volpato, que vão falar um pouquinho de escolas climáticas
esse projeto que acontece, então, nas escolas, né, em Nazaré Paulista, do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Deixa eu tirar um pouquinho aqui agora, só para... Tem alguns dos convidados que estavam chegando, eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento, né, para eles poderem também se apresentar melhor. Eu tinha visto que a Miriam nos escuta? Miriam? Só confirmar se o Miguel também já chegou. Tô achando que ontem a gente fez uma conversa com o pessoal lá, e aí isso já é uma das questões que a gente tem, né, de justiça ambiental. A internet deles, às vezes, oscila. Estava um período de chuva grande também, e a gente estava conversando exatamente da questão das chuvas e da internet, como acaba oscilando. A Miriam ainda não está aqui. Então vamos fazer o seguinte: a Miriam e o Miguel estão chegando já. Enquanto isso, vamos ver. Itamar está aqui com a gente, nos escuta. Oi, Itamar. Ainda não, Rafa. Vou confirmar. O Itamar parecia que estava aqui. Só vou confirmar com ele. Então vamos começar nas bases. Só um instantinho, Rafa. Me passaram que não estão conseguindo abrir o microfone. Eu vou só confirmar Tá. isso. Me parece estar permitido. Tá legal. Bom dia, Vitória. Desculpa, consegui entrar agora, tá? Deu certo, deu certo. Bom dia, que bom que deu certo. Obrigada. Legal. Vamos fazer um teste aqui do microfone também. Bom, a Márcia testou, né? Isabela, quer testar? Volpato, quer testar? Se seu microfone tá abrindo? Vocês me escutam? Legal. Tudo certinho. Sim. Isabela, a Sabina tá aí com você ou ela tá participando em outro login? Em outro, eu tô entrando em contato com a escola para ver o que aconteceu, porque ela tá na escola e eu tô aqui no IP. Pra ver como que tá essa questão da conexão dela. Legal. Tá bom? Bacana. E aí, pessoal, é interessante, né? Vou aproveitando só para compartilhar uma coisa com vocês. Ontem a gente fez uma conversa com uma rede, né, de comunidades indígenas lá do Amazonas, e durante a conversa foi muito interessante essa oscilação, e o pessoal colocando como essa dificuldade de internet acaba colocando eles numa situação difícil, né? O Itamar está por aqui. Bom dia, Itamar, tudo bem? E aí fica uma situação, né, onde até algumas informações que eles precisam receber demora muito para chegar, né, sendo que é um local com distâncias gigantescas, né, o deslocamento é diferente e a internet seria essencial para que eles pudessem se conectar para valer, né, e reduzir essas distâncias. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Então, mas eu vou ir perguntando, vou acompanhando aqui para ver se eles estão conseguindo entrar. Eu estou vendo que a Socorro está aqui. Socorro, qualquer coisa nos escuta. Ela está mais de ouvinte hoje, a Socorro, que é da Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas. Mas qualquer coisa, se eles estiverem com bastante dificuldade de entrar, talvez a Socorro possa dar uma palavrinha aqui com a gente, tá? Enquanto a Isabela vai checando se a Sabrina tá conseguindo, acho que é legal, né, Isabela, a gente esperar um pouquinho a Sabrina entrar. Eu vou aproveitar então que que o Itamar entrou aqui com a gente. E, Itamar, obrigado por estar aqui com a gente, né? E, legal, Socorro respondeu aqui.
Socorro, vamos esperar um pouquinho, né, o Miguel e a Miriam, se por gentileza se puder checar também lá com eles se está tudo certinho na conexão, eu agradeço, tá? E Itamar, obrigado por esse convite meio de última hora, né? E o Itamar, uma semana corrida aí, semana de feriado, conseguiu atender aqui o nosso convite. Quer contar um pouquinho, Itamar, um pouquinho da Caritas, então, um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem por aí? Bom dia, Rafael. Bom dia a todas, todos aqui na sala aqui presente. Primeiro, obrigado, Rafael, pela oportunidade de conhecer a ideia do consórcio, de conhecer outras organizações, desse intercâmbio, né? A princípio, já tinha escutado sobre a AG, já conheci minimamente. É claro que a gente tem o desejo de aprofundar, de conhecer mais, de conhecer o trabalho, as parcerias, né? Como a gente pode também se somar nessas articulações, nessa articulação que a AG vem conduzindo. Nós, aqui, a Caritas Diocesana de Pesqueira é uma organização inicialmente ligada à Igreja Católica, mas ela é de assistência social, e a gente faz um trabalho aqui no estado de Pernambuco em 13 municípios, entre o Agreste, região já semiárida, né? Nós estamos no semiárido pernambucano aqui em Pernambuco. A gente estamos geograficamente colocado um pouco quase que central no meio do estado, entre a região Agreste e a região Sertão. Nós aqui estamos no Agreste Meridional, no Agreste Central e no Sertão do Mochotó. É uma região onde tem bastante nascentes de rios. Aqui não são perenes, né? E a Caritas vem trabalhando essa questão da convivência com biomas. Convivência se dá em algumas linhas de ação, tanto do ponto de vista das tecnologias sociais de acesso à água, como na questão da segurança alimentar e nutricional. Então, nossa ação enquanto convivência com o semiárido é justamente na perspectiva de fortalecer essas iniciativas locais. Então, a gente trabalha com uma outra rede, que é a ASA, que é a Articulação do Semiárido, e por meio dela a gente consegue acessar os editais das cisternas e dessas tecnologias, barragem subterrânea, tanque de pedra, cisterna de enxurrada, cisterna de primeira água, cisterna para produção de alimentos. E nesse contexto, a gente também tem se desafiado a trabalhar com uma outra tecnologia, essa não tão social, mas a gente tem buscado fazer com que ela se aproxime o máximo daquilo que é o nosso mote. Então, são os sistemas de abastecimento de água para as comunidades, onde não tem chegado às cisternas, por exemplo, onde tem poços ou adutoras. São sistemas compartilhados, autogestionários, e a gente tem feito uma parte desses sistemas, constituindo e ajudando as comunidades a fazer essa gestão, né, constituindo associação. Por outro lado, nós já temos também uma parceria com o governo do estado, aqui, onde a gente tem assumido o papel do mobilizador social de algumas comunidades, sempre nessa perspectiva da gestão compartilhada dessas águas, né, desses recursos hídricos, desses sistemas. Então, a Caritas tem, além disso, trabalhado aqui, ainda na linha ambiental, em um projeto apoiado pelo Fundo Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, a constituição de uma rede de mulheres guardiãs de sementes crioulas.
essa rede de sementes e essa rede de mulheres guardiãs de sementes crioulas, elas se reúnem, vieram de 8 municípios, do agreste, dos 3 agrestes que o estado é dividido, e aí tem a troca de conhecimento, a busca pelas técnicas, as melhores técnicas, a comercialização dessas sementes, a recuperação de suas propriedades. E, por fim, dizer também do nosso trabalho junto à incidência política nessa questão. Então, a gente tem buscado participar dos conselhos de defesa do meio ambiente. Essas redes são pautadas, das quais a Cáritas Diocesana Pesqueira participa, são pautadas na agroecologia, no respeito à biodiversidade, na valorização dos biomas, inclusive o bioma, a convivência com biomas é uma das áreas de atuação da Cáritas, da rede Cáritas. Então, a gente tem trilhado um pouco nesse sentido aí, nesse caminho, ao longo dos anos. É um pouco isso. Legal, Itamar, muito obrigado. Você foi abordando vários pontos que eu estava aqui anotando e falei, nossa, só a gente aprofundar em cada um deles já daria essa 1h30 nossa aqui de conversa, né? Muito legal o trabalho de vocês. Não sei se todo mundo conhece a Cáritas, né? Só queria aproveitar e te perguntar também, como é que é o relacionamento de vocês, né? Então, você falou que estão em 13 cidades, e a gente sabe, né? A Cáritas está espalhada pelo Brasil todo, inclusive tem outras unidades também no estado de Pernambuco também, né? E no Nordeste. Como é que é esse relacionamento entre vocês, né? Como é que funciona essa divisão aí de atuação? Perfeito. A Cáritas, então, é um órgão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A gente tem a mesma divisão da Igreja Católica no mundo. Então, existe a Cáritas Internacional, a Cáritas Brasileira, os regionais, né, por regiões, Nordeste, Nordeste 2, Nordeste 3, e as Cáritas Diocesanas. Então, a gente tem essa divisão geográfica. No nosso estado aqui de Pernambuco, são 6 Cáritas, né, que estão vivas, que existem. Né. Então, a gente se divide nessa lógica territorial a partir da igreja, da divisão da Igreja Católica. Agora, claro, que muitas das vezes a gente, a partir dos editais, das políticas públicas que a gente se desafia a executar, a gente vai a outros territórios, a gente participa de outros territórios, sempre com muito diálogo, com articulação. Isso não só interno, mas também externo, com os parceiros, com os governos, principalmente. Então, é isso. A Cáritas é uma organização da Igreja Católica para a caridade, que significa amor, né? Caridade. Aqui em Pesqueira, a gente tem um compromisso com algumas causas, a questão dos catadores, de materiais recicláveis, economia popular e solidária. Essas são as áreas de nossa atuação. Mulheres, equidade de gênero, povos e comunidades tradicionais, imigração e refúgio. Então, são 12 áreas, a Cáritas trabalha em 12 áreas, e a Cáritas Diocesana de Pesqueira trabalha dessas 12 áreas em 11. Então, o nosso público são sempre as pessoas em vulnerabilidade. Claro que cada organização tem o seu foco, né? Agir só talvez a questão ambiental, uma outra só outro público. Na Cáritas, não, porque o que diferencia essa questão da definição da Cáritas são os excluídos, o seu público que trabalha com os vulneráveis, com as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, esse é o público que requer uma ajuda nossa, uma intervenção nossa na organização desse público, e aí é onde nós estamos, independente de que área a gente trabalha, mas o foco são essas 12 áreas, sempre objetivando chegar aos mais vulneráveis. É um pouco isso. Legal, Itamar. Obrigadão.
Bom dia para quem está chegando agora, né? Vi que o número de participantes foi aumentando, então para quem está chegando agora, eu sou Rafael, tá? Estou facilitando aqui a nossa roda de conversa virtual de hoje, e a gente estava aqui conversando um pouquinho com o Itamar, que é da Caritas Diocesana lá de Pesqueira, de Pernambuco, e a gente está também aqui com a Isabela Volpato. Isabela, a Sabrina conseguiu acessar? Ainda não? Conseguiu, a Sabrina já tá entre nós. É que eu não consigo ver aqui o Legal. 68, mas ela me Estou disse vendo que aqui. entrou. Legal. Oi, Sabrina, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Então, a gente está com a Sabrina também e a Isabela, tá? Que vão falar um pouquinho de escolas climáticas, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, lá na cidade de Nazaré Paulista. E estamos aguardando a chegada da Miriam e do Miguel, que são de associações, né, de comunidades indígenas, lá do Amazonas. Está aqui também a Socorro, né, que é parceira deles, né, que faz parte dessa rede de mulheres indígenas do Amazonas também, que é e aí a gente está, então, fazendo esse bate-papo. Ia lembrar para vocês o seguinte, a gente vai ter um momento para que vocês possam, né, fazer perguntas, possam fazer comentários realmente aqui, né, de forma aberta, mas se vocês quiserem ir colocando também aqui no chat algumas curiosidades, algumas dúvidas de vocês, vão colocando que a gente vai reunindo também essas informações, tá? A gente sabe que nem todo mundo também gosta, né, de abrir aqui a câmera tal e falar, então podem ir perguntando aqui que a gente vai repassando para os nossos convidados, tá? E vou aproveitar então que a Sabrina e a Isabela estão por aqui. Sabrina, obrigado. Sei que você está em horário de aula, né? Então a gente tirou você da sala de aula para participar aqui com a gente. Agradeço depois a direção, os professores aí também por te liberarem. E tudo bem? Quer contar um pouquinho de que escola que você né? Fica à vontade. Eu sou aluno do 8º ano da escola Professor Henrique Miguel Aki. A gente mora numa área bem rural. A gente mora perto do sítio, essas coisas assim, mais perto da natureza e tal. E esse programa ajudou muito com a conscientização das pessoas aqui da região, que já que elas já mexem com natureza, com horta, agropecuária, essas coisas, isso ajudou muito a ampliar a ideia de conscientização, de uma coisa mais ambientalista, de uma coisa mais sustentável. E o IP ajudou muito nisso. E eu gostei muito das ideias que a gente trouxe para a escola, com várias coisas, assim, vários aspectos. Quer contar para ele, Sabrina, o que a gente fez na escola? Quais foram as ações que a gente fez na escola e como que a gente toma as decisões dentro do programa? Assim, na escola, a gente fez várias ações. Geralmente a gente passa nas salas explicando e tal, o que é o IP no início do ano e tal, explicando o que ele faz. Não, desde que eu entrei no IP, a gente fez vários projetos. O primeiro foi as lixeiras com lixo separado, que a gente pediu para os alunos a colaboração da escola para que nós separássemos o lixo para ficar melhor, porque assim, temos as lixeiras e tal, nas salas, nesses lugares, nas salas não, no parte das salas, é para jogar papel, essas coisas que a gente usa no cotidiano, que são coisas recicláveis, para ajudar na consciência, para melhorar. Nas salas também, a gente passa, às vezes, nós passamos para dar alguns recados assim, de conscientização, de vídeo, dessas coisas, tipo uma aulinha, mais ou menos assim, bem rapidinha, bem de vez em quando, para explicar os projetos e as coisas. Temos também a sala sustentável, que ela é no pátio, perto da quadra da nossa escola, que ela tem o intuito dos alunos ficarem fora, respirar um ar fora da sala de aula, que é muito bom. E também ajuda mais na criatividade, né? De olhar a natureza em si e tal. Nosso projeto também que a gente fez aqui na escola, se eu não me engano, vai ser a florestação, né? Que a gente fez uma horta. Uma horta que as tias da cozinha usam para pegar os temperos, que é uma horta sustentável. Que ela é em espiral, assim, e tem várias coisas, tem vários temperos. Tem orégano, tem manjericão, hortelã, tem várias coisas
que as tias da cozinha usam hoje em dia no cotidiano para cozinhar pra gente e tal. E está muito bom. E eu gosto muito dos projetos que foram feitos até agora. E conta para eles quem que toma as decisões. É o IP que vai e fala para vocês? Como que funciona? Os alunos trazem as ideias. Nós trazemos as ideias e os projetos que nós queremos fazer. Que nem, eu dei a ideia, comentei uma vez na aula de IP que seria legal a gente fazer um caminhozinho. E a gente está correndo atrás para fazer esse caminhozinho da quadra para a escola, das salas para a quadra. Que tá ficando muito bonitinho. Que a gente vai pôr flores e tal, essas coisas. Eu comentei sobre isso. Teve outros alunos que comentaram sobre a espiral de ervas, que foi o que a gente fez. Teve outros que falaram que a sala é um lugar muito, muito fechado, muito apertado, que seria melhor a gente ter algum lugar livre para a gente usar. E daí a gente dá as ideias e o IP vai colaborando. No início o primeiro projeto foi das lixeiras. Alguns alunos deram as ideias da gente fazer as lixeiras e tal. O IP trouxe as lixeiras, a gente tinha material, a gente pintou, decorou, tudo bonitinho para poder deixar aqui. Muito bom. E você sabe qual é a relação disso com mudanças climáticas? Você consegue falar pra gente? Sim, porque o lixo, Porque o lixo, ou ele é queimado, se não me engano, ou ele é soterrado, certo? E se a gente queima o lixo, vai gerar o CO2, que vai ajudar no efeito estufa e ajuda nas mudanças climáticas que esquentam o planeta Terra. E se a gente soterrar o lixo, também gera os gases que ajudam no efeito estufa. Muito bom. Gente, só dando um pouco. Sabe, você consegue só fechar o microfone, por favor? Fechar Rapidinho. O microfone, o seu microfone. Isso. Só dando um panorama para vocês, então, Nazaré Paulista, que é onde está a escola dela, a gente não tem coleta seletiva e a gente tem um grande problema com lixo, que as pessoas queimam. Então, por isso é tão importante ela estar falando da reciclagem, né? A gente tá acho que algumas pessoas aqui pode ser do meio urbano, ter coleta seletiva, mas Nazaré não tem. Então, a gente que teve que levar essa iniciativa para dentro das escolas, fazer parceria com o catador. Então, por isso que a gente está falando tanto disso. E aqui é realmente um grande problema a questão da queima do lixo, como ela falou, que é uma prática muito feita aqui por ser zona rural, enfim. E, Sabina, você conta para eles como que é feita essa sala na área externa? Ela é de concreto? Quais materiais a gente usa? Ela é feita de bambu. Um bambu tratado, bem bonitinho e tal, que a Isabela conseguiu fazer parceria com umas pessoas aí, pra gente conseguir montar a sala, que ela é de bambu e tem uma lona branca em cima. Essa sala, ela é muito boa porque o bambu, o bambu a gente conhece, né, que entra bichinho e tal, mas esse bambu ele é muito bem tratado, ele é muito bem feitinho, que não entra bichinho, não entra nada, e cuida muito bem. E também ela é feita tem mesinhas, cadeiras de caixote que a gente reutilizou da área. Porque aqui, como tem várias coisinhas assim, bem área rural e tal, tem pessoas que pegam caixotes e jogam eles, jogam no lixo e tal. E a gente reaproveitou os caixotes, pintou, passou verniz pra deixar lá na área de assento. Muito bom. Muito bom, Sabrina. E curiosidade, Sabrina, tem atividades que vocês têm conseguido fazer também durante o horário de aula ou normalmente é no período da tarde, assim, né? Fora da sala de aula? A gente, fora da sala de aula, o que a gente geralmente faz? Falando das coisas que eu ando fazendo, a gente cuida da horta. Que nem a horta a gente rega e tal, cuida dela bonitinha, vê as ervas daninhas. Mas tá falando de atividades, do IP, que a gente faz com o IP, dentro do horário de aula. Do IP que a gente faz dentro do horário de aula. Deixa eu ver. A gente tava pensando de agrupar mais a escola no projeto do IP. Refazer a escola toda. E não refazer, trazer ele, unir, mas coloca o IP. A gente tá pensando em fazer um dia de atividades do IP. Que vai ter, quiz, que é o Kahoot, vai ter várias atividades, várias brincadeiras, assim, envolvendo reciclagem e as coisas que mais afetam a nossa área, que no caso é queima de lixo, que é o que quase todo mundo faz por aqui, e jogar, não é reaproveitar coisas igual os caixotes que a gente falou, né? Que a gente reaproveitou aqui. O povo geralmente aqui não reaproveita algumas coisas. Então, a gente está pensando em trazer essas atividades para a escola, para a gente fazer. Legal, muito legal.
E, curiosidade, vocês são um grupo, né? Vocês são um coletivo. Vocês são em quantos jovens? Ai, são bastante. Eu acho que são. Eu acho que são uns 20 por aí. São bastante pessoas. São bastante pessoas. Legal. E tem de todas as salas. Tipo, tem desde o. Que é a escola que tem, desde o terceiro do ensino médio, né? Tem desde o ensino médio até o sexto ano. É muita gente. E eles têm um nome. Como que é o nome de vocês? A gente é coletiva Capivara Selvagem. A gente escolheu esse nome porque aqui na região temos capivaras e elas são criadas na natureza, né? Então, coletivo Capivara Selvagem. Muito bom, Sabrina. Ótimo nome, viu? Eu morei um tempão em Piracicaba, a gente tinha as capivaras. Elas são selvagens, mas elas são bonitinhas. Então, e aí todo mundo adora. Então, foi ótimo. Isabela, quer contar um pouquinho mais? Porque além da escola da Sabrina, então tem outras, pelo menos 4, né? Outras 4 que têm atividades acontecendo. Quer dar um panorama geral do Escolas? Sim, então, gente, primeiro, bom dia, né? Vou me apresentar, eu sou a Isabela Volpato, eu sou educadora ambiental e climática do IP, no projeto Escolas Climáticas, e aí a gente tem 5 escolas aqui em Nazaré, então a Sabrina é uma aluna de uma das escolas que é atendida aqui em Nazaré, e aí dentro dessas escolas a gente está trabalhando a questão das mudanças climáticas, então tanto para eles entenderem quais são os impactos das ações dele, como para eles, com o apoio da gente, propor soluções dentro da escola para mitigar essas ações e adaptar essas questões com relação à mudança climática, né? Então, algumas coisas que a Sabrina falou acontecem em outras escolas, mas não obrigatoriamente, porque eles que decidem o que eles vão fazer. Então, a ideia é que o projeto não seja do IP, mas seja da escola, e a gente dá apoio técnico. Por isso que é tão importante eles terem um nome, eles terem um grupo, eles têm logo, inclusive foi a Sabrina que desenhou o logo. Então, a ideia é que seja da escola, a gente dá apoio para eles construírem esse coletivo, mas a ideia é que não seja um projeto do IP. E aí, além dessas escolas que a gente tem, ações de tanto de conscientização da questão de consciência climática, a gente também dá apoio a outras escolas, né? Então, as escolas que não são as estaduais e não atendem o nosso público, né? Que nosso público é de fundo 2 a médio, a gente dá apoio também, a gente faz oficina, mas aí é algo mais pontual. E, além disso, a gente produz materiais didáticos aí para qualquer outra escola que tenha interesse. A gente faz esses materiais e aí a gente atende escolas de todo lugar do país. Então, essa é a ideia do projeto das escolas climáticas. E é isso, as escolas de Nazaré foram um piloto desse projeto, né? A gente está no processo de sistematização para a gente levar esse projeto agora para outras cidades, né? E em Nazaré a gente está num lugar de recarga do sistema Cantareira, não sei se todos conhecem, mas acredito que sim. Então, a ideia do projeto é a gente atuar nessa região do sistema Cantareira, que é tão importante para o abastecimento de São Paulo e para outras regiões daqui, e também para o nosso meio ambiente, né? Para a Mata Atlântica, que está tão desmatada e prejudicada pelas ações antrópicas que vem acontecendo. Legal, Isabela, muito bom. Já volta a falar um pouquinho de outras atividades que aconteceram já no ano passado, né? Quero abordar um outro assunto. Só para a gente fechar esse contexto, né, de abertura aí, para a gente entendendo as iniciativas, é uma pena, mas acho que a Miriam e o Miguel até parou de me responder aqui no WhatsApp. Acho que a internet deve estar bem, bem difícil lá. Socorro, eu sei que você está também resolvendo umas coisas aí pessoais, né? A Socorro está, inclusive, em momento de licença ainda. Tinha feito uma cirurgia. Mas você consegue dar uma palavrinha, Socorro, para a gente, só para contar um pouquinho essa iniciativa, né, da Rede de Mulheres, Maquiraeta, e um pouquinho das iniciativas do Miguel e da Miriam, só para o pessoal entender um pouquinho esse contexto? Bom dia, espero que todos estejam me ouvindo. Ótimo, Socorro. No momento eu vou deixar a câmera fechada devido à instabilidade da internet também. E, sim, queria apresentar, eu sou Socorro, sou aqui de Manaus, Amazonas. Como o Rafael falou, estou de licença, mas sou, como falei para o Rafael, né, o que a gente puder contribuir, nós estamos aqui, então sou a coordenadora da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas. É uma rede que tem parcerias
com outras organizações dentro desse território imenso que é o Amazonas, com 62 municípios. A gente não consegue trabalhar nesses 6 anos de criação dessa rede com todos os municípios. Mas temos a parceria e contribuição, né, falando, como o Rafael falou, da MIT, onde a Miriam estaria dialogando com vocês, falando sobre a realidade do território dela, assim como do Miguel, que é no Rio Negro. É um dos municípios com maior população indígena do estado do Amazonas. 99% da população é indígena, assim como o território da Miriam, que fica no Alto Solimões, né, em Tabatinga. Então, seriam realidades distintas, né, de territórios para que vocês pudessem conhecer e ouvir, mas, infelizmente, eles não puderam participar. Mas, assim, o que eu tenho para falar para vocês, se vamos falar de justiça ambiental e do trabalho que a Maquiraeta realiza em alguns municípios, é justamente, não é específico à justiça ambiental, mas acaba que engloba tudo isso quando a gente se fala de mudanças climáticas, que era essa visão e realidade que o Miguel e a Miriam trariam para vocês, dentro dos seus territórios. Porque estamos no estado com a maior bacia hidrográfica, mas, infelizmente, nem toda a população tem acesso ao uso da água potável. E devido a essas mudanças climáticas, as enchentes e as secas têm sido evidencialmente divulgado, né, o quanto tem atingido os municípios, principalmente esse ano de 2023, como foi no Alto Solimões. Um dos municípios mais atingidos foi Tefé, né, e chegou a atingir mesmo em Constant, o qual não se tinha mais acesso, porque o rio secou tanto que não havia possibilidade de navegação para se chegar até o município. E em São Gabriel também, né, foi muito divulgada a questão da enchente que acabou alagando, né, as roças, as terras onde os povos indígenas plantam e colhem, e também a questão da navegabilidade durante a seca, porque os barcos encalharam, não conseguiam mais subir, e aí se falta subsídios para o município. Então, são essas realidades distintas que a Maquiraeta acompanha com as mulheres. E quem sofre com isso? Eu sempre falo, são todos nós, porque a gente vive essa realidade aqui no Amazonas, mas as consequências para todos nós, da questão dessas mudanças climáticas. E se formos falar de justiça ambiental, quem realmente tem essa justiça? E quem é a população que mais sofre, né, com essa justiça ambiental? Os desafios de se falar sobre, de mostrar a realidade dos territórios, principalmente dos povos indígenas, dos ribeirinhos, e quem sofre com isso são, dentro dos municípios, até as periferias, porque existem as periferias dentro dos municípios. E são realidades que deveria se passar mais, para que se conhecesse mais, como foi dito ontem na nossa reunião com o Rafael. Muitas das vezes, todos esses desafios, ninguém sabe a informação do que está acontecendo naquele devido território, né? As divulgações são mais amplas quando se tem uma enchente ou uma seca extrema nos outros territórios nacionais. Mas dificilmente nós aqui do Amazonas existe uma divulgação e um trabalho, né, até próprio do governo do estado com prevenção para que não aconteça isso, ou que se tenha, vamos dizer, um trabalho que reduza esses danos.
Está se falando muito sobre a COP30, falando sobre a Amazônia, mas, de fato, a gente ainda não se tem um trabalho que se diga esse trabalho aqui está fazendo a diferença. Só um pouquinho, assim, um pouco do acompanhamento que a gente faz aqui dentro daqui de Manaus, no estado do Amazonas. É isso. Qualquer coisa, estou aqui, se vocês quiserem conversar mais. Legal, Socorro, muito obrigado. Pessoal, como a Socorro pode ser que tem que sair um pouquinho antes, aproveitem, tá, para já ir colocando perguntas, dúvidas aqui, curiosidades. E aí, Socorro, uma questão que aqui, assim, a gente está no interior de São Paulo, pega um pouquinho também a região de Minas Gerais, né, que é onde são as nossas nascentes das águas, e aí, se você puder contar só um pouquinho, que eu achei interessante essa diferença, né, porque é isso, a Amazonas faz divisa com outros países, e aí a Miriam estava comentando um pouco, né, das dificuldades e às vezes algumas contaminações, alguns problemas que tem com os outros países, né? Como é que é lidar com isso, né? Se tem algum tipo de... É possível, né, estabelecer esse tipo de relacionamento? Se vocês têm conseguido estabelecer com outros povos indígenas, né, ou com o poder público de outros países, sabendo que é isso, né? As nascentes, então, de alguns dos rios de vocês vêm né, do Chile, da Colômbia. Você pode contar um pouquinho disso para a gente? Como eu estava falando das nossas realidades distintas, ainda bem que você lembrou, Rafael, dessas realidades distintas fronteiriças, né, que foi isso que foi falado ontem, tanto faz pelo Miguel quanto pela Miriam, eles moram nas áreas fronteiriças. E hoje é notório que a contaminação existe, principalmente nas áreas fronteiriças, onde tem a questão do garimpo. Então, isso é uma preocupação muito grande que eles trazem, né, para a gente, né? Até onde vamos e até onde o poder público tem essa interferência, se ele ajuda ou não ajuda, se existe um diálogo ou não, porque para nós, enquanto organização indígena, vou dar um exemplo lá do Rio Negro. Lá nós temos uma federação dos povos indígenas que é a COIRM. Ela faz um trabalho, mas ela não consegue, como eu falo, atingir 100%, principalmente as áreas mais fronteiriças. Que isso, para mim, a minha visão, seria a questão do governo federal, porque ali está a FUNAI, ali está a Polícia Federal, o Exército, né, para que fizesse esse trabalho conjunto com as organizações indígenas daquele território. Né? Mas são desafios ainda que eu acredito que há de se vencer, né, das organizações, tanto faz do território do Rio Negro, do Alto Solimões, que são aquelas áreas fronteiriças, Colômbia, Peru, Venezuela. Então, esse é um desafio que eles colocaram ontem nos nossos diálogos, né, para que vocês ouvissem e entendessem o desafio que eles têm de morar naquele território e também fazer um trabalho de sensibilização, né, com os moradores ou até com os órgãos que estão naquele país e também aqui do Brasil. É isso um pouquinho, resumidamente, do que acontece. E aí, a contaminação vem por onde? Água. A água dos rios é fonte para os povos indígenas. Então, não só para eles, como para nós também. Se não há tratamento, se não há uma vigilância, quem vai sofrer com isso? As consequências dessa contaminação são os povos que estão morando naquele local. Legal, Socorro. Obrigado pela contextualização. Eu vou deixar depois o contato do Instagram de vocês aqui no chat para o pessoal. E aí pode ser por ali, né? Se o pessoal quiser fazer algum contato, quiser conhecer um pouco mais da realidade de vocês, pode entrar pelo Instagram, né? Em contato. Socorro, qualquer coisa, seu microfone está fechado, tá? E uma outra coisa que a gente estava refletindo, pessoal, para vocês saberem,
Vamos ver se a gente consegue trazer, né, a Miriam e o Miguel em outros encontros, talvez até um dos encontros presenciais, quem sabe, né? Por que não? Tentar trazer algum deles. Mas é isso, acho que fiquem à vontade. Querendo, então, fazer alguma pergunta já mais direcionada para Socorro, aproveitando que a internet dela tá boa, que ela ainda está aqui com a gente, fiquem à vontade, podem levantar a mãozinha, tá? Acho que a gente pode pular um pouquinho esse momento e já fazer a pergunta direto para ela, ou escrevam aqui no chat. Itamar, Isabela ou Sabrina também, se quiserem fazer alguma pergunta para Socorro, fiquem à vontade, tá? Acho interessante, né, trazer alguém realmente que está vivendo essa realidade lá da Amazônia, porque a gente sempre fala, né, nas escolas, sempre conta muito da Amazônia, mas eu sou daqui do estado de São Paulo também, né, e admito que eu mesmo nunca fui para a Amazônia, eu fui, assim, fazendo uma transiçãozinha ali no Mato Grosso, mas não é a Amazônia de verdade, assim, né, e aí tá tudo degradado também. Então, a Amazônia mesmo ainda não tive oportunidade de conhecer. E a realidade é muito diferente da nossa, aqui no estado de São Paulo, né? Isabela, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Venho estudando muito sobre justiça ambiental, né? E tento trazer sempre esse assunto nas escolas e nos projetos que eu estou. E eu queria saber se esse assunto também chega na Amazônia, como que ele chega, ou se não é discutido, se não existe nenhum tipo de projeto ou programa que venha de algum... Pode ser de uma instituição ou do governo, se esse assunto está chegando lá, né? Porque parte da justiça ambiental, climática, é que as pessoas saibam, né? Porque muitas vezes elas estão sendo injustiçadas, estão sentindo essa injustiça, mas nem sabem que isso está chegando, né? E a primeira parte é a gente levar esse conhecimento do que está acontecendo. Então, eu queria saber se esse assunto chega para as pessoas na Amazônia, ou se não, ou se é uma bolha e pessoas que estão chegando são mais essas que procuram, como que isso está acontecendo ali? Oi, Isabela. É uma boa pergunta sua aí, então vou te dar duas respostas. Eu sempre digo nas minhas falas de estar na frente dessa organização e ir nos territórios, né, de realidades distintas, é que nós vivemos hoje dentro do movimento indígena, com os povos indígenas, duas realidades distintas. Uma, de nós que estamos aqui centralizados nos centros urbanos dos municípios, que estamos à frente das nossas organizações, chega até nós, né? As temáticas, justiça ambiental, mudanças climáticas, violência, racismo. Mas, para quem está dentro do território, a gente tem que ver duas realidades, como eu estou falando. De nós que estamos com o pé dentro do território e fora dele, termos esse entendimento, mas para a população que vive no chão da aldeia, para eles é uma temática ainda, mesmo que vivenciada, é um momento de informação para eles, que existe esse tema, que existe esses desafios, e eles vivem essa realidade. Mas aos poucos tem chegado sim. Entendi. Outro tema que eu venho estudando muito, que eu acho que também gostaria de saber, né, que é a questão da educomunicação, né, de você levar essa informação pelos meios que as comunidades acessam, né? Não adianta nada a gente pensar numa comunicação via, não sei, mídias sociais, se é uma comunidade que não tem acesso à internet, né? E aí eu queria saber se vocês que estão nesses grupos, nessas redes, pensam nessas questões de educomunicação, de quais ferramentas vocês poderiam levar, por exemplo, um rádio, para essas comunidades, para levar essas informações. Isso já foi discutido, e se existe algum projeto, ou não, ainda é uma coisa futura, ainda não é uma coisa que é possível de acontecer? Hoje nós temos apenas uma organização Socorro, nos escuta? Deu uma cortada na sua fala, tá? Se puder repetir. Não, eu estava falando que
que hoje nós temos uma organização que trabalha a questão dessa educomunicação, que é a Federação das Organizações Indígenas, que é a FOIRN no Rio Negro. Além de se estar levando a internet por satélite, essa transmissão e comunicação é feita através das radiofonias. É um trabalho que está sendo implementado, mas é apenas um território, é apenas um município, né? Porque vocês veem que nosso estado do Amazonas é o maior estado do Brasil e de povos indígenas. Então, é apenas uma organização que deu o primeiro passo. Hoje nós temos também no Alto do Solimões o Regiscar, né, que faz esse trabalho, mas ainda muito, vamos dizer, está no início, e aí vem a questão da acessibilidade à internet, que eles não possuem, tanto que a nossa companheira Miriam não conseguiu participar com vocês, e eu estou fazendo essa fala com vocês nesse momento. Né? É isso. Assim como a rede também tem um grupo de jovens comunicadores, a gente faz esse pequeno trabalho, mas também precisamos chegar aos municípios e comunidades, mas também sem a questão do acesso à internet não tem como. Tipo, os poucos municípios e comunidades que têm acesso, eles acompanham, mas ainda é um trabalho que está começando. Entendi, muito obrigada. Legal, Itamar, fica à vontade. Então, primeiro interagir também com a Sabrina, né? Eu acho que foi show de bola, assim, a apresentação, a Socorro. A Sabrina trouxe uma ideia de escola daquilo que a gente precisa pensar para a expansão da educação no nosso país. E quando a Socorro traz aí esses elementos, ela traz também a questão da crise climática. Isso também nos preocupa. Hoje a gente está acompanhando de perto a situação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, iniciando toda aquela região do Sul. E esse é, abro aspas, o novo normal, fecho aspas. Né? Então, é necessário que a gente, junto com o governo, possamos discutir de fato o que é essa crise climática. Né? A Isabela está numa discussão sobre justiça ambiental, justiça climática. Nós também compomos aqui o Fórum de Mudanças e Justiça Climática, que é ligado à CNBB. O Fórum de Mudanças Climáticas tem se debruçado sobre essa ótica, inspirado pela Laudato Si do Papa Francisco, que nos vai falar sobre a crise climática, sobre o cuidado com a casa comum. Então, essa é uma das preocupações. No entanto, na contramão disso, nós estamos vendo aí o avanço de possíveis exploração de petróleo lá na região da Socorro, na região do Amazonas, na foz do Rio, já na região do Amapá, né? Então, tem toda uma exploração por trás que está sendo pensado de mais petróleo, de outros gases. Exemplo do xisto lá no sul do país, e isso está também dificultando aos ribeirinhos, às comunidades. Aqui no Nordeste tem um impacto gigantesco os parques, os megaprojetos dos parques eólicos, as grandes usinas desses parques, que têm causado não só a questão ambiental, mas de saúde na população. Né? Então, tem um impacto gigantesco. E aí eu queria só colaborar nessa. Primeiro dizer que parabenizar a Sabrina, a Isabela, pelo projeto que está sendo desenvolvido, que eu acho que é a escola que a gente sonha enquanto militantes da causa ambiental, da educação popular,
dos direitos humanos e de tantas outras pautas. Tá? E a Socorro a gente se somar no sentido de que é cada vez mais necessário o empoderamento e o apoio, o fortalecimento dessas redes de mulheres indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, porque a gente sabe que, na prática, é quem contribui para a conservação do bioma, da biodiversidade local, né? Então, a gente fica feliz em ouvir essas duas apresentações até aqui, fiquei muito feliz em aprender com vocês e também dizer isso, de que ainda há muita coisa para a gente estar discutindo. Eu falava no privado com o Rafael, disse, Rafael, eu espero que não tenha sido tão extenso, mas ao mesmo tempo a gente fica percebendo algumas coisas que a gente poderia estar colocando. E é isso que trago agora. Obrigado. Legal, Itamar. Socorro, obrigado. A Socorro vai ter que sair mesmo, pessoal. Obrigado. Se surgir mais alguma questão aqui, Socorro, depois a gente passa para você, né? E depois repassa aqui para os participantes, mas brigadão mesmo pela participação e a gente volta a conversar, tá? Vamos ter outros encontros aí vamos ver se presencialmente ou virtualmente vocês continuam participando aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigada a todos. Tá? Qualquer coisa a gente se encontra em outro momento. Felizmente vou ter que sair. Obrigado, gente, pela participação. Valeu, Socorro. Até mais. Eu vou aproveitar a questão da Socorro, né? A gente acompanhou um pouco a questão da seca no ano passado e o Agir Ambiental, junto com o consórcio PCJ e o IP também, no Instituto de Pesquisa Ecológica, estava apoiando um movimento de ação climática chamado It's Now, e a gente estava estimulando a realização do que a gente estava chamando das COPs locais, que eram justamente esses espaços para as comunidades. Na época a gente não chegou em você, né, Itamar? Mas a gente volta a conversar esse ano. E aí, lá em Manaus, aconteceu em 2 comunidades do Rio Cuieiras, né? E foi um contexto muito louco, assim, porque a gente estava organizando para uma data, e aí, de repente, a gente teve que antecipar um mês, porque o rio começou a baixar de uma forma impressionante, ninguém tinha vivenciado, né? Eu lembrava disso nos anos recentes, e aí o evento teve que ser antecipado em um mês, porque senão o pessoal não tinha mais como chegar, né? Porque é isso, para lá, os rios também são os meios de transporte deles, né? São as rodovias deles, né? Rodovias e ferrovias. E aí a gente teve que antecipar de forma, assim, um mês antes, foi impressionante. E a COP acabou discutindo essa situação, né? Aí eu estava curioso, Sabrina e Isabela, na sua escola, Sabrina, teve, ou na verdade, assim, acho que vocês foram para o IP, né, participar da COP local. Você chegou a participar ano passado desse encontro, dessa conversa? Bem, eu não cheguei a passar porque eu fiquei doente, não pude participar, infelizmente. Mas eu ouvi falar e me contaram que foi muito bom, teve muita coisa e tal. Deve ter sido muito bom mesmo. É uma pena a Sabrina não ter participado, né? Mas a ideia foi... Então, a gente tem esse projeto em 5 escolas, só que eu sou a pessoa que estou nas 5 escolas, né? Mas eles não se conversam entre si na maior parte do tempo, né? Porque cada um está na sua escola e está em regiões... Aqui na Nazaré a locomoção é um pouco difícil, zona rural, enfim, né? Então, eles não têm muito contato. E aí, a COP foi muito boa, né? Porque a gente reuniu esses 5 coletivos que fazem ações independentes e conforme a realidade deles. E a gente trouxe, então, temáticas que fossem importantes, trouxe capacitação para eles sobre compostagem, sobre a questão de ativismo climático, sobre a questão do resíduo, da logística reversa. Então, a gente trouxe especialistas para vir falar com eles e eles trocarem ideias entre si, né? Então, a escola da Sabrina não tem, mas acho que as outras 4 têm compostagem. Então, eles tiveram contato com um especialista para poder tirar dúvida e contato com outras escolas que também fazem compostagem para sanar dúvidas, trazer ideias, enfim, ter essa troca de figurinhas, né? E aí, o produto dessa nossa COP foi uma carta dos coletivos falando quais
quais medidas eles acreditam que a prefeitura, mais a prefeitura, porque vai ser onde vai chegar essa carta, né? Mas pensando também na região, quais medidas eles acreditavam que o poder público deveria tomar para reduzir a questão das mudanças climáticas, tanto em mitigação como em adaptação. Então, eles trouxeram na carta a questão das árvores, porque a gente tem uma praça aqui linda, maravilhosa, que foram retiradas todas as árvores e se tornou uma ilha de calor, então eles trouxeram isso, trouxeram a realidade do lixo nos ambientes públicos que não tem cestos. Então, os coletivos trouxeram essas ideias durante a COP, quais coisas eles poderiam melhorar, quais coisas eles acreditam que o poder público precisaria olhar para essas questões de mudança climática, e essa carta vai ser entregue para o poder público para ele poder ver a força, né, das vozes de todos esses coletivos. Então, são 5 coletivos de mais ou menos 25 alunos e professores, então é um peso da sociedade, né, e esse foi nosso produto da COP, e eles todo ano falam, toda hora falam, né, qual vai ser a próxima COP, porque infelizmente a gente não pôde levar eles para Dubai, né, mas aí a gente fez a nossa COP aqui, e discutiu aqui na nossa cidade o que era importante para isso. E também explicou para eles o que é uma COP e qual a importância da COP, né? Que muitas vezes também não chega essa informação. Que legal. Sabrina, que pena. Quem sabe esse ano acontece de novo e aí você participa agora, né? E aí uma curiosidade, acho que um ponto que eu estava lembrando, esse ano, eleição municipal, de repente essa carta de vocês pode ir para a mão de cada um dos candidatos, né? A prefeitura, porque não também alguns candidatos a vereador, né? Então, acho que aproveitem esse momento, é bem propício. E aí, Isabela, queria até aproveitar nessa linha assim porque eu sei que vocês estão num momento também de pular o muro da escola, né? E tentar ir um pouco mais para as comunidades. Agora, para o mês do meio ambiente, vocês têm programado alguma coisa com alguma comunidade? É alguma comunidade que está em situação também de vulnerabilidade, né? Quer contar um pouquinho sobre isso? Então, a gente está usando as escolas como grandes, a gente gosta dessa palavra, grandes irradiadores de boas ideias, né, para a comunidade. Então, vai vindo das escolas, as escolas são os núcleos, e as escolas estão decidindo as ações. Então, como a Sabrina falou, essa ideia de fazer um quiz, uma gincana, de trazer os resíduos, é uma ideia das escolas deles, mas cada escola está trazendo a sua ideia para o mês de meio ambiente para poder realmente tirar essas ideias só da escola, né? Então, a gente tem uma escola que está nessa linha de fazer um documentário sobre como estão os rios da região. Então, trazer isso que eles aprenderam, gravarem os rios, falarem como estão os rios e divulgar essa informação através da comunicação, então, pelos principais meios que a população acessa. Temos uma comunidade que está preocupada, uma escola que está pensando na parte da dengue, então eles vão fazer um jornal sobre como a dengue está relacionada às mudanças climáticas, e aí também eles pensaram nos principais meios, a gente está usando as ferramentas da educomunicação. O da Sabrina é a questão da gincana. A outra escola pensou em fazer um desfile com roupas, né, porque a gente tem o problema da indústria têxtil, que é a segunda indústria maior poluidora, né, só perdendo para o petróleo, então a ideia é que eles façam um desfile com roupas adaptadas, né? Assim, uma questão meio... esqueci o nome agora. De pintar, cortar, pensar nessas questões de reaproveitar essas roupas que saíram da moda, né? A gente fala tanto do fast moda, assim, né? Que vem, sai. Então, essa ideia de reaproveitar e trazer de novo as roupas, já que elas são tão impactantes. E eu acho que... Deixa eu ver se eu falei todas. Mas eu acho que é isso por enquanto, das escolas. E essa é a ideia. Então, cada escola pensou na sua realidade, no assunto que eles queriam falar e que eles achavam interessante a região deles ouvir, e aí como que levar isso para fora. Então, cada um pensa, né? O IP só vem com o apoio e com a facilitação, mas a ideia é que eles pensam e eles levem essa informação da forma que eles acreditam que seja mais eficiente. Muito legal. Sabrina, vocês estão pensando em alguma coisa também agora para a Semana do Meio Ambiente? Assim, para nós, né, nós, os jovens, as pessoas, né, que estão com essa iniciativa, assim,
somos o futuro da sociedade. Somos as pessoas que vai cuidar do planeta Terra futuramente e que vão cuidar dessas questões de mudanças climáticas, de regulamento digital. E eu penso assim, que quanto mais conscientizadas as pessoas estiverem, melhor vai ser para o futuro. Porque mais conhecimento elas vão ter do que dever ou não deve fazer. Então, assim, falando por mim mesmo, muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi no IP. E em casa eu comento com os meus pais, tal, a gente estuda às vezes sobre isso e comenta. E nisso, eu penso que, tipo, várias pessoas, pelo menos que eu conheço, falam desses assuntos com os pais delas, comentam e tal. E eu penso que se a comunicação, como aqui é uma área mais rural, tem muito difícil passar a internet, essas coisas e tal. E a comunicação é uma das melhores formas da gente trazer essas ideias pro público adulto, né? Que no caso na escola a gente já tem. Então, assim, a gente primeiro envolve a escola para potencializar isso, para depois a gente trazer a comunidade, replicar na comunidade. Porque o que a gente conseguir fazer na escola, a gente consegue fazer um conjunto. Tipo, se a escola já tiver bem alinhadinha com as coisas, a gente pode, sei lá, entregar panfleto. A gente sai, vai numa área que é bem movimentada aqui e começa a entregar, tipo, panfletinho sobre o negócio e tal, explicando com as coisas. Porque primeiro a gente tem que trazer para a escola, ter bastante pessoas com essa iniciativa, que já tem, mas ter mais pessoas, ter mais gente conscientizado, que nem uma coisa que a gente fez nas salas, a gente ensinou como tratar lixo reciclável. Tipo, como a gente, que nem o papel, a gente não pode amassar papel para pôr na lixeira. Que nem coisas assim, sabe? Que um monte de gente colocava madeira no lixo reciclável e tal, essas coisas, que não são, né, do lixo reciclável, no caso, a gente ensinou, a gente passou na sala explicando como coloca os papéis, como coloca as coisas dentro do lixo, trazendo esse conhecimento para a comunidade escolar. Muito bom, Sabrina. Eu vou ter que falar porque eu lembrei de coisas que eu já fiz no passado. Você falou da panfletagem, né? A gente já fez na época de faculdade, aí a gente tinha o apoio, né, do USP Recicla, tinha toda uma estrutura. Mas, Isabela, fica aí uma ideia, né? De repente, mostrar para eles como fazer o papel reciclado de forma mais artesanal, né? Não sei se vocês já fizeram, mas o que a gente fez lá no passado? Então, a gente produziu papéis que eram utilizados mesmo na universidade, a gente foi coletando, e aí a gente fez, né, todo o processo lá de beneficiamento, cada um fez as suas folhinhas, e a gente fez, cada um, aí produziu as artes, as informações que a gente queria, a gente conseguia colocar ela na impressora jato de tinta. Então, e aí, o que na época a gente não fez foi fazer com papel semente. Hoje em dia já dá, né? Tem umas sementes legais para a gente colocar. Então, dá até para dizer que depois que o pessoal usar, já que a coleta seletiva não é tão boa aí, de repente isso, né? Entregou, leu a informação, não vai utilizar mais, ó, tem essa, você pode plantar e ter tal coisa, tal flor, ou... a flor é legal porque elas têm umas sementes bem fininhas, né? Elas praticamente não atrapalham, não fica com ondulação no papel. E aí dá para falar que depois dá para plantar e ter uma semente. Aí eu lembrei aqui, a Sabrina estava comentando, eu já lembrei, muito legal. Adorei, Rafael. Já anotei aqui para a gente poder fazer uma oficina com eles, para poder fabricar os panfletos. Muito bom, muito bom. Pessoal, fiquem super à vontade, tá? Vão levantando as mãozinhas, vão fazendo pergunta, podem colocar aqui no chat também, tá? Fiquem super à vontade. Itamar quer contar um pouquinho mais também aí dessas comunidades que estão mais em situação aí de vulnerabilidade, né? Principalmente questão da água, quer contar um pouquinho aí? A gente sabe que essa região do semiárido é muito interessante, né? Às vezes a gente tem um mito de que chove pouco. Não é que chove pouco, quer dizer, até chove, mas assim, aqui no estado de São Paulo, se a gente comparar o volume de chuva que cai aqui e cai aí em Pernambuco, mesmo na região do semiárido, não é tão diferente assim. A questão é o espaçamento dessas chuvas, né? E cai tudo de uma vez. Né? Isso mesmo. A questão das chuvas aqui, a gente tem, não é só o fator precipitação, né? Quantidade em si, mas nós estamos, a ação da Caritas fica aqui na região semiárida, a gente já está com áreas também em processos avançados de desertificação. É importante que a gente traga isso aqui,
entre a Paraíba, Pernambuco e Bahia, são as regiões mais afetadas com esse processo. O que nos preocupa, né, nós estamos, inclusive, o governo está fazendo a revisão do Plano de Combate à Desertificação, o PAB. As organizações aqui no estado têm buscado contribuir nesse sentido, então todos os estados do Nordeste têm feito essa revisão, e isso é necessário. Nós estamos aqui no Agreste, muitas das vezes a gente pensa que o sertão nordestino ele é o mais seco, né? Na realidade, nós temos um maior déficit hídrico na região agreste, por ser regiões mais populosas, e que a gente não dispõe de grandes reservatórios. Hoje, os centros urbanos das cidades aqui do sertão e algumas já do agreste estão sendo abastecidas pela transposição do Rio São Francisco. E aqui a gente está na adutora do Agreste. A gente está recebendo água do Rio São Francisco, o que, ao mesmo tempo, é um alívio do ponto de vista da escassez, da falta de regularidade no abastecimento, principalmente dos centros urbanos, mas também traz a preocupação de como que está sendo a revitalização e o cuidado com o Rio São Francisco. Porque, como todos nós sabemos, a água, por ser um bem finito, se não houver o cuidado lá das suas nascentes, de toda a parte de saneamento durante o percurso do rio, há, com certeza, depois, outros problemas mais severos. No entanto, as regiões, as áreas rurais, as áreas de povoados, distritos, sofrem bastante, porque a gente não tem sistemas de abastecimento. Muitas das vezes o abastecimento ele é feito através do carro-pipa, ou por parte das prefeituras locais, ou do Exército, e que aí não tem uma regularidade, às vezes há períodos que para o abastecimento, então isso dificulta ainda mais a vida de quem mora na zona rural, de quem depende dessa água para o uso doméstico, para cozinhar, para beber, e essa água chega de carro-pipa. O nosso solo aqui, nosso subsolo, de fendas, então a gente tem dificuldade, nem todo local dá poço, né? Então a gente tem dificuldade de achar água no subsolo, e no surgimento desses poços, dessas águas subterrâneas, a gente tem outros elementos que nem sempre a água é potável. A gente tem essa dificuldade de ter essa disponibilidade de água para o abastecimento nas áreas rurais. Mas esses são os desafios, e contraponto disso, nós estamos buscando justamente com parcerias, com a Companhia de Abastecimento de Água do Estado, com outros parceiros, a questão da gestão compartilhada. Então, nós estamos buscando encontrar mananciais, pequenos açudes, dessalinizadores que estão sendo instalados nas comunidades, que infelizmente tem um alto custo disso, né? O processo de dessalinização não é um processo barato, e muitas das vezes fica refém do poder público, que não tem a agilidade necessária a partir da demanda. Eu assim, entendo de que nós temos grandes desafios para esse abastecimento da área rural. É um pouco isso o cenário do ponto do déficit hídrico que nós estamos vivendo, que nós temos, e do ponto de vista daquilo que o Rafael trouxe, da precipitação, o que é que a gente tem observado? Antes, nós tínhamos as estiagens com uma certa regularidade. Hoje, a gente já não consegue ter essa previsibilidade, né? Então, nós passamos um período sem chuva,
e depois veio uma chuva torrencial, né, de 120 milímetros, por exemplo. Então, para a gente, 120 milímetros é a chuva do mês, cai em 2 horas. Então, e aí as nossas cidades, muito menos, a gente está vendo, falando da questão do sul, então nossas cidades aqui do Nordeste estão muito menos preparadas para esses episódios, né? Então, há alagamento, inundações, desabrigados, desalojados, e isso está muito mais frequente, né? Agora, nós estávamos, inclusive, nos preparando para o El Niño, para um período longo de estiagem, e aí agora já está a Laninha. Então, nós estamos hoje, alguns projetos nossos estão com dificuldade porque a gente não tem condição de executar devido às chuvas. Está chovendo bastante aqui também. Então, tem essa mudança, né? Essa mudança climática que também tem feito com que a gente perca um pouco da previsibilidade que nós tínhamos, né, de monitoramento, de planejamento de algumas coisas. Tanto a gente, mas principalmente o povo, quem sobrevive, quem vive da agricultura, quem está no campo. Então, essas crises também têm acentuado ainda mais as dificuldades de acesso a alimentos, encarecido esse mercado do ponto de vista de criação de animais, de uma série de coisas. Então, a gente vê com muita preocupação. E é duro porque, mesmo que você tenha um programa super legal e uma cisterna muito grande numa residência, é isso, sem previsibilidade, né, com períodos longos de estiagem, não há cisterna que aguente, né, não há quintal produtivo que continue ativo, né, depois, né? Isso, porque a cisterna ela é pensada para abastecer durante o período da estiagem, né, aquilo que nós imaginávamos, ou aquilo que nós vimos monitorado, não considerando as secas extremas, um período de estiagem de 8 meses, né, para uma família passar com a cisterna de 16 mil litros de água para beber e cozinhar, né? E aí a gente pensou a cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, na perspectiva de 52 mil litros para a produção de alimentos, né? E isso muda um pouco o contexto agora, né? Então a gente está buscando não só garantir a cisterna como um instrumento de reservatório para essas águas, mas também a condição de ter acesso a outras fontes de água. Então, o que impactou essa política pública da cisterna não foi só o fato da água, né? Mas sim de ter onde guardar, onde armazenar. Se nós não tivéssemos as cisternas, os problemas sociais e as crises que nós teríamos seriam bem maiores. Muito bom. Gente, estamos chegando na reta final. Quem quiser ainda fazer pergunta, últimas chances, hein? Isabela, Sabrina, Itamar, entre vocês, pessoal do consórcio também, querem fazer alguma pergunta? Fiquem super à vontade. Sabrina, a gente tem vários professores por aqui. Se quiser perguntar alguma coisa para eles, é o momento, hein? Olha, não sei se alguém se sente à vontade de explicar para Sabrina o que é o El Niño e Laninha, que eu acho que talvez esse assunto ela não tenha aprendido ainda na escola, então acho que é uma boa oportunidade. Eu estava tentando explicar para ela, mas acho que a gente pode também trazer isso aqui, né? Porque não é todo mundo que sabe, é um evento bem complexo. Então acho que quem quiser explicar, acho que seria uma ótima oportunidade. Itamar, não sei se você se sente à vontade. Então, pode ser. Eu já estava aguardando, Isabela, os universitários. Vê, Sabrina, na realidade, a gente tem o aquecimento do oceano e, como disse a Isabela, é um assunto bem complexo, mas a gente tem o El Niño, que traduzido livremente, né, o menino, e a Laninha, a menina,
são dois fenômenos, teoricamente, são naturais, a partir do aquecimento das águas do oceano. Isso estou te falando de forma mais didática, mais rasa, né? Claro que o assunto é mais complexo, né, do que essa explicação que eu estou te dando. Então, quando nós temos o El Niño, geralmente na região nordeste, norte do país, nós vamos ter secas severas, e chuvas lá no sul. Quando a gente tem a Laninha, para a gente aqui geograficamente, que estamos no Nordeste, e o pessoal mais ao norte, nós vamos ter chuva. Então, quando os meteorologistas, quando os cientistas apontam de que nós vamos ter esses fenômenos no Brasil, significa o El Niño, estiagem no Nordeste e Norte, chuvas fortes, torrenciais no Sudeste e Sul do país. Quando é a menina, a Laninha, nós vamos ter chuva nessa região onde geograficamente estou, e secas lá no Sul e Sudeste. Claro que com a crise climática, nós tínhamos até então, até o final do ano, a previsão de que nós teríamos o El Niño, não se confirmou, está se apontando a Laninha, então a gente está recebendo aqui muita chuva, bastante precipitação de chuva esses dias, mas é um fenômeno natural, causado de tempos em tempos. Tá? Então aqui a gente tem uma periodicidade um pouco a cada 8 anos, né? E aí a gente está também sentindo de que esse período está diminuindo. Tá? Já teve estiagens secas, o El Niño veio, passou um bom tempo, mais ou menos a tua idade, e para poder voltar. Aí agora a gente já está vendo ele com um pouco mais frequência, está vindo mais pequenininho do ponto de vista do tempo, mas está chegando para a gente. É um pouco isso, tá? Não sei se ajudei, Isabela, não sei se... Deu para entender, Sabrina? Como esclarecer um pouco? Esclareci. Que eu já ouvi falar desses dois termos antes, mas eu não sabia direito o que era. Eu só sabia que era tipo o período de chuva aqui. Então, sabia que era isso. E legal, viu, Sabrina? Eu gostei muito da ideia aí da escola, então parabéns. Aqui, se a gente puder, com a ajuda da AGI, nessa articulação, quem sabe a gente expandir essa iniciativa de vocês. Sim, eu ia até falar isso, acho que era a minha pergunta, assim, né? Como que a gente pode unir forças agora que a gente trouxe vários projetos tão interessantes para levar isso além, né? Porque a gente vai de trabalho de formiguinha e agora a ideia é a gente trazer isso, né? Eu compartilhei aqui no chat um grupo que a gente tem do projeto Escolas Climáticas, que a gente divulga materiais e ações que a gente faz, né? Que infelizmente a gente tem uma limitação geográfica, mas o WhatsApp não tem. Então a gente tem um grupo no WhatsApp que é só administradores que falam, né? Não é aquele grupo que muitas pessoas falam. E aí a gente traz ideias, materiais, coisas que a gente produz do projeto. Posso colocar aqui de novo, não sei se perdeu. Para que a gente possa levar essas práticas para outros lugares, né? E lá também tem o meu contato, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo e com a coordenadora também do projeto, que é a Andrea Pupo, para a gente também trocar figurinhas e poder trazer esse trabalho de formiguinha para um trabalho maior, né? Muito legal, gente. eu também queria falar que eu Fique à vontade, adorei a ideia, né, da gente unir forças, né, parabenizar a Sabrina aí por toda a articulação dela, né, esse envolvimento na escola, essa liderança, né, que é tão importante a gente ter jovens lideranças aí, pelo clima, pela água e por toda a questão ambiental. E eu acho que a gente pode até pensar em cursos juntos, né? A gente pode propor alguns cursos, né? Já falamos aí de El Niño, Laninha, fazer pequenos cursos, juntar as nossas experiências, as nossas, né, os nossos conhecimentos,
e diferentes saberes, né, das nossas realidades, e fazer um curso aí. Pensa aí nisso, Rafael, pensa que legal a gente ter uma experiência de curso, que a gente pode colocar, né, em alguma plataforma, o consórcio tem plataforma, né, Escola d'Água e Saneamento, a gente pode começar, inclusive, com o público do Gota d'Água, né, o pessoal que participa do Gota, a gente tem boa parte de professores, né, educadores aqui das bacias PCJ, né, que é uma grande região aqui do interior do estado de São Paulo, mas pessoas do Brasil inteiro participam, né, de aplicações nossas, entram lá no nosso YouTube também, veem os vídeos, a gente elabora vídeos, podcasts e outros materiais durante o ano todo. Então, fica o convite também para vocês participarem do projeto e para a gente estreitar relações cada vez mais e fazer outros encontros, assim, de troca de experiências sobre outros assuntos aí que nos envolvam, né, como as mudanças climáticas, a justiça ambiental, né, que é tão importante da gente alcançar. Então, queria agradecer a todos vocês pela participação aqui hoje com a gente e pelo Rafael aí pela articulação. Obrigada mesmo. Legal, André. Obrigado aí pelo agradecimento e para todo mundo. Reforço esse agradecimento. Achei que foi ótimo. Muito obrigado mesmo, Itamar, Sabrina, Isabela, todo mundo que acompanhou a gente aqui, né? Parece só 1h30 que passou tão rapidinho, né? A hora que E o já... público, né? Você viu que o pessoal ficou até o final também participando aqui, ouvindo. O pessoal não ficou meio com vergonha de ficar fazendo pergunta, viu? Gostou mais do bate-papo de vocês mesmo, mas manteve aqui ouvindo, né, toda essa conversa. Sim, espero que a gente tenha conseguido abordar bem, né, esse tema da justiça ambiental. Acho que trazendo esses exemplos fica mais palpável, fica mais fácil de entender. E aí, para a gente continuar nessa troca de experiências, a gente criou esse Padlet e aí as pessoas estão preenchendo, tá? Então, essas pessoas estão ajudando a fazer a justiça ambiental e a resiliência hídrica aqui nas bacias PCJ. E, inclusive, Itamar também, agora está ajudando a gente também, então, querendo preencher lá o Padlet e se apresentar um pouquinho, fica à vontade. Eu coloquei o chat aqui no chat para vocês o link, tá, para acessar. E a gente tem aqui já, como eu comentei, né, são encontros todos os meses, então a gente já tem um linkzinho aqui para inscrição e o QR Code também do quarto encontro, tá? Mas vocês vão receber também depois por e-mail, né, pelos meios que vocês já costumam receber, mas quem quiser já tirar uma fotinho já está aqui à disposição para vocês. Certinho? Acho que é isso então, né? Obrigado a todos. Queria falar também Vontade, a Tamara e a Vitória. Isabela que a gente divulga no projeto o kit digital para todos os professores, que é um material de apoio para eles poderem trabalhar nas escolas. E aí, se vocês tiverem algum material que vocês acham interessante a gente compartilhar, que vocês queiram, né, compartilhar, a gente tem uns 40 municípios participantes, então tem bastante gente que a gente consegue alcançar. E muito obrigada pela participação de vocês, foi muito importante. A gente que agradece, fica muito feliz pelo convite, né? A gente agora se soma, a gente espera poder contribuir e tenho certeza que será de grande aprendizado essa parceria que a gente inicia com vocês, essa troca de figurinhas. Então, a gente está muito feliz por terem nos achado, pelo convite. Obrigado a todos que puderam acompanhar. Estamos e seguimos à disposição. E vamos sim, depois poder disponibilizar algumas coisas que a gente tem sistematizado, de sistemas de abastecimento, de reuso de água, de um outro projeto de Águas para Educar, que são voltados para as escolas. Então, quem sabe a gente vai trocando figurinha aí, organizando essas ações. Legal, obrigada. Também gostaria de agradecer a Sabrina também, né, que se dispôs aqui, que
a direção também, né, que dispôs, né, ela está em período de aula. E estamos super abertas, Vitória, a gente tem vários materiais, a gente pode trocar, sim, figurinhas. Que legal. Ó, o meu contato tá aí no slide, mas também qualquer coisa depois o Rafael pode compartilhar com vocês, tanto o meu e-mail quanto o WhatsApp, eu estou à disposição, tá bom? Tá bom, Obrigada, entraremos em contato, gente. sim. Obrigada. Eu queria agradecer por todos vocês, né, por terem me convidado, por ter sido convidada para participar. Fiquei muito feliz. Tem muitos assuntos aí que eu não conhecia muito bem, que eu já tinha ouvido falar, e pude aprofundar mais no conhecimento. Adorei as ideias que deram pro coletivo, e eu peço muito obrigada. Muito obrigada a todos. A gente que agradece Obrigada, a sua Sabrina. presença, Sabrina. É isso aí, valeu, gente. Até a próxima, até mês que vem. Abração. Tem um pessoal aqui perguntando da lista, gente. A lista já é o cadastro de vocês aqui no chat, tá? Então, quem não colocou o nome, por gentileza, coloca o nome aqui no chat. Ainda dá tempo antes da gente fechar a sala, tá bom? Que para a gente já é o registro já de presença. E obrigada, até a próxima. O convite já está aí do próximo encontro, tá? A Vitória também já colocou no chat.